Este, a apresentação que vamos fazer agora é um estudo financiado pela Fundação G7+. Ana Caetano vai moderar esta sessão. Vamos procurar cumprir os 30 minutos. Gostaria de dizer unicamente que estão connosco os realizadores desse estudo, o professor Nuno do Instituto de Ciências Sociais e Políticas, ISCSP, Nuno Cenas Mendes, obrigado por teres vindo. A professora Andreia Valente, também do ISCSP, e de longe, porque não está presente em Portugal, também fazendo parte deste estudo, a professora Cláudia Favarato, que está a fazer um pós-doutoramento no Instituto de Ciências Sociais e Políticas. Eu, sem mais, passava a palavra à Ana Caetano. Antes de mais, muito bom dia. Desejo a todos que os trabalhos corram da melhor maneira possível e que aquilo que hoje partilhamos podemos levar a melhores caminhos para aquilo que tem sido o destino dos países dos Estados frágeis. Em particular, deixo sempre o meu caloroso cumprimento aos ilustres presentes do Estado de Timor, onde vivi durante 5 anos e país que, a par de Portugal, carrego no meu coração. Esta iniciativa foi tomada pela Fundação G7+, após a criação de um centro de estudos para os países frágeis afetados pelo conflito, em parceria com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, o ISCSP. Dou, obviamente, as boas-vindas ao Sr. Professor Dr. Nuno Canas Mendes e à Sra. Professora Andreia Valente, que têm sido parceiros consideráveis e cujo contributo a Fundação e o G7+, muito agradece em toda esta linha. Um dos grandes desafios que nós a Fundação, pensámos após a pandemia, naturalmente, foi como é que a pandemia atingiu os mais fracos, e especialmente como é que atingiu os mais fracos, como é que atingiu as mulheres, como é que atingiu as crianças, como é que atingiu os idosos. E como é que atingiu as economias fragilizadas por si mesmo, onde não existe segurança alimentar, onde a maior parte das famílias não consegue assegurar 2 refeições quentes às suas crianças, onde as escolas foram interrompidas e, como sabem, e há pouco foi dito, até os países ditos democracias, ditas como democracias sólidas, enfrentaram desafios no acesso à educação em tempos de pandemia. Nem todas as crianças tinham em sua casa um computador. Os pais, muitas vezes, também em teletrabalho, não tinham computadores para as crianças todas que tinham em casa poderem aceder às aulas. Tudo isto teve repercussões não só nos países ditos desenvolvidos, nos quais eu vivo agora em Portugal, e pude observar isto, podemos todos observar isto, como toda esta situação se produziu a nível com uma intensidade muito maior nos países subdesenvolvidos, em que as escolas pura e simplesmente fecharam. Muitos dos desafios que agora enfrentamos, económicos e sociais, prendem-se com a fragilidade daquilo que já vinha de trás e que a pandemia veio criar um fosso ainda maior. A Fundação está interessada em contribuir para ajudar os estudos que possam ser desenvolvidos pela academia, porque a academia desenvolve políticas que, através da experiência no terreno, podemos unir estas 2 vertentes e avançar para melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque sem a experiência no local, só com a academia não será possível. Portanto, os estudos têm esta vertente de unir as 2 experiências, a experiência académica com a experiência de vida,
E, portanto, sem mais demoras e agradecendo imenso o trabalho conjunto que foi feito, e dando naturalmente também as boas-vindas à senhora professora Cláudia Farajada, que não está aqui, mas que colaborou no nosso estudo. Dou a palavra ao senhor professor Canas Mendes, um grande amigo do G7+, e da Fundação. Obrigado. Obrigada. Eu é que agradeço, senhores ministros, senhores embaixadores, caros convidados. Queria fazer uma menção especial aos nossos amigos do G7+, a Dra. Hélia da Costa, a Dra. Ana Caetano, que têm sido os nossos interlocutores neste processo, e também ao Clube de Lisboa, nomeadamente ao Sr. Embaixador Seixas da Costa e ao professor Fernando Jorge Cardoso. Este relatório que se apresenta e que se intitula Desafios pós-pandémicos na alimentação e segurança energética em Estados fragilizados, incluindo o papel dos parceiros internacionais e mecanismos africanos, está redigido em língua inglesa, que há de ser disponibilizado online. É o resultado do trabalho conjunto que a Andreia Valente e a Cláudia Favarato, que está em Bayreuth, na Alemanha, e eu, elaborámos no âmbito da colaboração entre o G7+, e o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que estamos aqui a representar, onde foi criado um centro de estudos sobre os países frágeis afetados por conflitos. Daqui os três estamos ligados a esta instituição. Somos professores no ISCS há uma série de anos. Gostaria também de agradecer ao Dr. Luís Amado e ao Dr. Hélia da Costa pela oportunidade que criaram para a colaboração entre as nossas duas instituições e pelas vivas discussões que fomos tendo para afinar o foco e os objetivos deste estudo. O meu interesse pessoal pela questão da construção e da fragilidade de Estados surgiu há uns anos, a propósito de Timor-Leste, quando a Mónica Ferro e eu delineámos um projeto que a Fundação para a Ciência e Tecnologia felizmente aprovou sobre este tema, e do qual resultou um livro que, entretanto, foi publicado sobre este tema, Dimensions of State Building, Timor-Leste in Focus. Há uma razão para isto, que é óbvio, o facto de Timor-Leste ter surgido como um projeto de novo país, das Nações Unidas terem sido envolvidas através de uma administração com poderes muito amplos, e de a situação política, económica e social do território apresentar um conjunto de características similares à de outros Estados considerados frágeis, incluindo essa fragilidade de ter uma relação direta com aquilo que a literatura consagrou como a situação de pós-conflito. Passou para cima da mesa a ideia que esteve na base da criação do G7+, que tem procurado, desde que foi criado até ao presente, novas abordagens aos grandes temas do desenvolvimento, no que toca, entre outros assuntos, ao conceito dos doadores, à avaliação, quantificação dos progressos e às práticas usuais de state building. É aquilo que o Pospisil chama de uma demonstração tentada de soberania pós-liberal. Relativamente ao nosso estudo, eu gostava só de dizer algumas palavras. Nestas últimas décadas, os países africanos têm visto as suas redes de relações com parceiros internacionais em mudança. A atratividade da África, no entanto, parece dividir as potências globais e as suas estratégias em relação a ela. Não obstante o potencial económico, demográfico, tecnológico e geopolítico do continente africano, a África apresenta uma infinidade de desafios a superar. Permanece o contexto em que a implementação das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável apresenta um caminho mais longo em muitos Estados frágeis. Os efeitos da pandemia de Covid-19 e as consequências na segurança humana, alimentar e energética da guerra Rússia-Ucrânia são apenas mais uma pressão sobre a África. De facto, a complexidade dos desafios do continente
sugere a dificuldade ou a incapacidade dos Estados em implementar soluções por si mesmos e a necessidade de estabelecer parcerias e cooperação. No geral, quando consideramos o conteúdo e as prioridades das parcerias de cooperação bilaterais e multilaterais, este relatório tem o objetivo de determinar se há potencial para superar os desafios mais prementes ao desenvolvimento sustentável. Eu passaria agora, bem, não passo nada porque quem passa é a doutora Ana Caetano, que é a moderadora, mas ficavam por aqui e agradeço a vossa atenção. Senhor professor, muito obrigada pela sua explicação. Eu passaria então a palavra, como é óbvio, à senhora professora para continuar. Muito obrigada. Muito obrigada também e muito bom dia a todos. E na sequência do enquadramento que o professor Canas Mendes já aqui nos ofereceu e explicado o contexto em que o relatório nasce e que foi elaborado, que é um contexto pós-pandémico, como sabemos, é um contexto marcado por variadíssimos conflitos. Passaria então aqui a apresentar alguns dos pontos centrais e também um pouco daquilo que foi o racional, a montante e as escolhas, das escolhas que fizemos para este documento. Portanto, um muito breve overview deste relatório que se propõe, como já percebemos, tratar aqui o tema da fragilidade do Estado, à semelhança desta conferência que aqui hoje nos reúne. Mas, diferentemente desta conferência, que trata de tantas dimensões que são absolutamente incontornáveis, como sabemos, desde a paz e segurança, à economia, ao desenvolvimento e às alterações climáticas, no âmbito deste relatório propusemos-nos, tentámos, de facto, focalizar um pouco mais a análise e nesta tentativa de focalizar, aplicamos desde logo aqui uma lente geográfica. E esta lente geográfica incidiu sobre a África. E a razão da escolha é simples. Trata-se, como aliás o Dr. Jorge Moreira da Silva há pouco nos referia, trata-se do continente onde se localiza uma grande parte, aliás a maioria dos Estados frágeis. Sabemos que é o continente que apresenta uma profusão de desafios socioeconómicos, ambientais, político-securitários, que são particularmente reconhecíveis nos Estados frágeis. Mas, evidentemente, perante a dificuldade, eu diria mesmo impossibilidade de tratar o continente no seu todo, olhamos em concreto para o contexto, a sub-região da África Ocidental. Em esta lente geográfica, incidimos outra lente que de facto foi olhar para dois vetores em concreto, duas manifestações de segurança dita não tradicional e mais concretamente a segurança alimentar e a segurança energética, pela sua centralidade, pelo seu impacto incomparável, pela correlação que tem com o desenvolvimento dos Estados e, mais uma vez, o que é particularmente verdadeiro no que diz respeito aos Estados frágeis. Portanto, e de uma forma muito simples, a proposta inicial era efetivamente a de analisar o impacto que a pandemia Covid-19 e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia haviam tido na segurança alimentar e na segurança energética destes países do contexto da África Ocidental. Mas, na verdade, a esta parte da equação acabámos por adicionar uma outra lente analítica, que foi a de compreender se ou até que ponto ou de que forma é que as parcerias internacionais, tanto as parcerias estabelecidas dentro do continente como para além deste mesmo continente, estarão a contribuir para esta equação da segurança alimentar e da segurança energética da região, ou se sequer existe essa preocupação no seio destas parcerias, se existe sequer esse objetivo, esse desidrato. Portanto, a questão subjacente era de facto de saber se estas relações externas, se estas parcerias que têm vindo a ser estabelecidas, tanto as velhas parcerias, digamos assim, as tradicionais parcerias de relações externas, como as novas, as mais recentemente estabelecidas,
poderão estar a contribuir para ultrapassar ou, inversamente, para aprofundar estas fragilidades já existentes. Por outras palavras, perceber então se estas relações vão contribuir ou vão pôr ainda mais em causa o potencial de desenvolvimento nacional, regional e continental. E, no fundo, é este o puzzle a que o relatório se dedica. Dedica-se a analisar os impactos que as crises alimentar e energética trouxeram para a estabilidade e ou para a fragilidade da região da África Ocidental, à luz, efetivamente, destas relações externas, das relações externas estabelecidas entre estes países, tanto a nível bilateral como a nível multilateral. E para esse objetivo, então, organizámos o relatório em 3 grandes partes, que depois poderão analisar. Em primeiro lugar, oferecemos aqui um overview muito genérico desta região da África Ocidental e daqueles que são os desafios pós-pandémicos, mas também aqueles que já eram os desafios existentes antes da pandemia. Portanto, não nos detivemos exclusivamente no pós-pandemia, porque esse exercício não seria ideal. Uma segunda parte do relatório foca-se na análise, portanto, destas novas formas de relacionamento regional e internacional e a natureza, de facto, de certa forma, cambiante destas mesmas relações, e ao fazê-lo também acaba por explorar se há aqui uma tendência para aumentar ou mitigar esta fragilidade existente nesta sub-região. E, por fim, uma terceira parte, que a nossa colega Cláudia hoje também depois abordará, trazemos 3 casos de estudo selecionados para a Guiné-Bissau, a Libéria e o Senegal, pelas razões depois que a nossa colega também exporá. Bom, mas apresentado aqui aquilo que é o objetivo geral e aquela que é, lato sensu, a estrutura deste relatório, e aqui, apesar das limitações de tempo que nós sabemos que temos, acreditamos ainda assim que esta escolha destes vetores concretos da segurança alimentar e da segurança energética merece aqui uma maior apresentação, merece aqui uma maior justificação, sobretudo naquela que é a sua relação e o seu impacto nesta fragilidade dos Estados e, em concreto, nesta sub-região do continente africano. E aqui diria que importa, desde logo, voltar a lembrar aquelas palavras que há pouco o Dr. Jorge Moreira da Silva nos trazia, e dizer que o continente africano é o contexto geográfico onde efetivamente existem as maiores necessidades, as maiores dificuldades no caminho para a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Não é surpreendente, creio que ninguém de facto se surpreenderá com a ideia de que a segurança alimentar está aqui, é uma espécie de espinha dorsal, está no cerne desta agenda do desenvolvimento, é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2 que almeja, não é, acabar com a fome, alcançar segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover uma agricultura sustentável. É assim que se apresenta este objetivo ODS 2. Mas, no entanto, o que é que nós vemos na realidade? Diz-nos, por exemplo, o Global Food Security Index, que no ano de 2022 era em África que se localizavam 6 dos 10 piores países no ranking em termos da acessibilidade, da qualidade, da segurança e da capacidade de adaptação. Também, já aqui foi hoje referido, que a pandemia e a guerra contribuíram para que, pela primeira vez em mais de 20 anos, de facto, a taxa global de pobreza extrema tivesse aumentado, o que empurrou centenas de milhões de pessoas para a pobreza extrema e para a fome crónica, e muitas delas, efetivamente, se localizam em África. E mais ainda, mesmo no início desta década de 2020, a insegurança alimentar moderada ou severa já afetava quase 60% da população africana. E, de acordo com o Fundo Alimentar Mundial, esperava-se, aliás, a expectativa era de que entre 2019 e 2022
o número de pessoas afetadas por uma crise alimentar e nutricional quadriplicasse. Mas se esta questão do acesso à alimentação, a uma alimentação segura, é uma condição básica para o desenvolvimento, como sabemos, o acesso à energia é outro desses requisitos. Não obstante, a realidade demonstra que dos 733 milhões de pessoas no mundo que não têm ainda acesso à eletricidade, mais de 3/4 desses 733 milhões vivem em África, de acordo com o Sustainable Development Goals Report de 2022. E nesta linha também não podemos esquecer que de 19 dos 20 países com menor taxa de acesso a clean cooking, também já aqui foi referido, estão também localizados no continente. Claramente, a guerra com a Ucrânia, ao aumentar os preços e aumentar a insegurança energética, só veio acentuar os desafios para alcançar, no que diz respeito à energia, é o ODS 7. Sabemos que há países que, perante estes novos desafios, têm vindo a encetar e a planear acelerar a tendência para uma transição energética, e aí, de facto, a aposta nas renováveis e noutras estratégias como a eficiência energética e outras tantas são reconhecíveis, mas vemos simultaneamente que há países a ressuscitar a importância do carvão e, noutra linha, também vemos países a colocar o fator de energia nuclear na equação. Portanto, reconhecemos aqui uma multiplicidade de respostas e de escolhas perante estes novos desafios. Portanto, em suma, eu creio que fica evidenciada a ideia de que a África é particularmente importante num contexto de implementação desta agenda do desenvolvimento e, por isso, a capacidade ou incapacidade de ter uma segurança alimentar e energética irá não só determinar as oportunidades de desenvolvimento a curto e médio prazo, mas também as perspectivas relativamente à fragilidade e a mais conflito. E, portanto, foi então neste enquadramento que investigámos, como dizia, se ou em que medida é que estas dimensões estão ou não estão integradas nas parcerias internacionais e nos mecanismos de cooperação regional e continental. Nas relações externas, analisámos, como dizia há pouco, as tradicionais parcerias, as velhas parcerias, como se costuma dizer, e neste caso uma especial relevância foi atribuída à França, não é? Pelo contexto, se tratar do contexto da África Ocidental, mas olhámos também para as mais recentes orientações das grandes potências como a Rússia, a China, os Estados Unidos, a Índia, etc. E ficamos por aqui. E no que diz respeito aos mecanismos africanos de cooperação, claro que trouxemos a análise, evidentemente, do papel da ECOWAS, que é a Economic Community of West African States, mas também aflorámos aquele que é o papel da União Africana e da African Continental Free Trade Agreement. Voltando às limitações de tempo, prometo ser breve e só trazer aqui algumas observações finais antes dos estudos de caso, sem prejuízo, evidentemente, da leitura que depois possam fazer deste mesmo relatório. E, em primeiro lugar, dizer que concluímos que os países da África Ocidental são hoje atores extremamente ativos e também, de certa forma, muito bem posicionados para aproveitarem as atuais reconfigurações multipolares da ordem mundial. As ligações com a Europa estão objetivamente em revisão, muito particularmente os laços com a França, e estão como que a clamar por um maior espaço para as agendas africanas dos Estados africanos no plano internacional e já não só as agendas africanas das grandes potências. Portanto, aqui uma mudança de paradigma. E por isso a necessidade hoje é a de se forjarem as relações bilaterais e multilaterais que sejam baseadas na igualdade, no respeito e pelos valores dos vários lados da equação, de cada um dos lados das relações. E por isso os países africanos não devem, no entendimento deste relatório, perder de vista aqueles que são os interesses a longo prazo. E dentro dos interesses a longo prazo está, de facto, ou deve estar, o objetivo de um desenvolvimento sustentável, que não pode acontecer sem esta segurança alimentar e sem esta segurança energética. E é por isso que é vital despolitizar as importações dos produtos alimentares,
por forma a que se possa responder diretamente e objetivamente àquelas que são as necessidades mais basilares das populações e, nesse sentido, continuar a trilhar um caminho no sentido de uma maior resiliência às crises. Mas, de facto, estes dois pontos são inseparáveis, ou seja, o estabelecimento de relações externas e de cooperação regional e internacional é essencial para a implementação dos modelos de desenvolvimento sustentável e, uma vez mais, um modelo de desenvolvimento sustentável não se alcança sem estes vetores de segurança. E neste contexto, um contexto em que há um continuado interesse internacional pelo continente por parte de tantas potências, grandes potências e outro tipo de potências, de facto abre-se aqui extraordinariamente o leque de oportunidades, por um lado, isto é uma realidade, o leque de oportunidades para os países africanos está cada vez mais amplo, mas é também, por outro lado, premente que se evitem as agendas oportunistas, as ações de desinformação e outras e quaisquer posturas que contribuam para, em vez de afastar da fragilidade. E por aqui, passando depois com a sua permissão, doutora Ana. Com certeza, Sr. Professor, muito obrigada por essa explicação do estudo, que nos traz realmente os vetores de segurança para o desenvolvimento que são essenciais e vistos e revistos.